Olá, boa tarde a todos. Eu sou Mariana Spezia, diretora e jornalista da LAN Comunicação, desculpe. Estamos aqui hoje para uma live muito especial, Saúde 360 Graus à Marque. Vamos trazer importantes nomes do mercado de saúde e benefícios corporativos. Nossos convidados têm em comum a capacidade de ajudar a criar soluções estratégicas e especializadas neste mercado. São profissionais que têm se destacado muito no cenário atual. Eles precisaram se reinventar em suas lideranças e tiveram como principal foco a melhoria e qualidade de vida de clientes e colaboradores. Dessa forma, todos eles conseguiram aprimorar o conceito de gestão de saúde. Para essa live, temos hoje aqui com a gente o Edgley Monteiro, representando a Sompo Seguros, uma operadora de saúde. Temos também a doutora Ana Cláudia Pinto, especialista em gestão de saúde à distância, representando a ShareCare. A Mari Marques, nossa anfitriã e CEO da Amarque, consultoria em benefícios de saúde, também está aqui com a gente hoje. E, por fim, temos a Andréia Cunha, que é especialista e executiva de recursos humanos. Nossa ideia é passar para vocês que nos assistem uma visão 360 graus do mercado de saúde, para que todos consigam compreender o cenário atual e, assim, buscar novas soluções para suas empresas e clientes, com base na experiência e aprendizado dos nossos convidados. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá, tudo bom? Vou pedir que todo mundo se apresente para que todos que nos assistem entendam um pouquinho mais e saibam quem são vocês. Vamos começar, por favor, com o Edgley. Bem, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Edgley, eu sou o diretor comercial da Sompo Seguros, da Sompo Saúde. Sou responsável pela área comercial de saúde e de seguro de vida e da área de nosso relacionamento com o cliente. Tá? Estou na empresa, vou fazer agora em setembro 25 anos, né, e é um prazer novamente estar aqui com vocês para a gente trocar algumas ideias e dividir aqui as opiniões. Perfeito, Edgley. Você quer contar um pouquinho mais da sua trajetória, o que você já fez? Então, minha trajetória, como eu falei, né, eu vou fazer 25 anos, então eu sou oriundo da época da Marítima ainda, né, que é a empresa hoje que é representada, que foi comprada pela Sompo, depois transformou em Açuda Marítima, e agora a Sompo, que é o nosso nome global, né? Nós somos uma empresa japonesa, estamos em mais de 30 países no mundo, com mais de 80 mil funcionários espalhados aí pelo mundo também, né? Então, a minha área, comecei na companhia, na parte comercial também, de seguro-saúde. Então, toda a minha experiência é na parte de seguro-saúde. Depois, eu passei por diversas áreas, de todos os ramos dentro da empresa, né? Até pelo tempo que eu tenho de companhia. Já passei pela parte de automóvel, das nossas filiais, agora cuidando também da área de vida e dos nossos relacionamentos, né? A gente entende que é bastante importante quem vende também entender do cliente, né? Não é só a venda e depois largar o cliente. Então, a gente tem toda uma preocupação, então, por isso, a área está toda sobre a minha gestão, com toda a equipe aí que a gente tem, e é um ponto bastante forte nosso, que é o relacionamento dos nossos clientes com os nossos parceiros, tá? Ótimo, ótimo. Muito obrigada, Edgley. Vamos passar agora para a doutora Ana Cláudia. Por favor, doutora, se apresente para nós e conta um pouquinho da sua experiência. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, e é um prazer estar aqui com a Mari também, né, que eu acompanho a carreira há muitos anos, e legal sua história, Edgley, bacana, muito legal. Eu sou médica, eu tive uma vida acadêmica durante muito tempo, aí caí numa empresa, me apaixonei, né, pelo mundo real, digamos assim. E aí, de lá, há 20 anos, eu venho trabalhando com gestão de saúde. Tive muita sorte em ter uma integração muito grande com tecnologia da informação. Aliás, integração, meu marido é de TI, né? Então, eu aprendi muito com ele. Então, eu há 20 anos, né, quando a maioria dos médicos ainda não tinha esse contato com a TI, eu já comecei a ter muito contato com essa parte de tecnologia da informação. E depois fui passando por operadoras, por corretoras, por vários segmentos de mercado, o que acabou me trazendo uma visão
de todos os lados, né? E sempre com o cliente, sempre muito focado no mundo corporativo. Hoje eu estou na ShareCare, eu sou responsável tanto pela área de produtos quanto pela área de Data Analytics da empresa. E tem hoje, até como a Mari comentou aí, antes da gente entrar, é uma empresa que tem a ver justamente com essa trajetória, porque é uma empresa de muita tecnologia e muito focada em soluções de ponta, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom, muito obrigada, doutora. Agora a Andréia vai falar para a gente um pouquinho dela e da trajetória, e depois a gente passa para a Mari, para dar as boas-vindas como anfitriã desse grupo todo. Vamos lá, Andréia, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Falando um pouquinho de mim, eu tenho agora um pouquinho mais de 20 anos de experiência em recursos humanos, sou formada em administração de empresas, mas tenho uma pós-graduação em um MBA, na verdade, em gestão de negócios, e também uma formação específica em gestão de dinâmica de grupos, que é uma forma de entender o modelo organizacional e como as empresas trabalham. Vai ser fantástico poder estar colaborando com vocês aqui, dando minha opinião como recursos humanos sobre todo esse nosso cenário, né, que mudou. Esse ano 2020 é um mundo diferente na parte de saúde. Aí acho que o Edgley vai contribuir bastante, a doutora Ana também, e a Mariana com a experiência e os produtos que eles têm hoje para nos mostrar. Sim, perfeito, André. Vai ser um bate-papo muito bacana, gente. Queria agora que a Mari Marques, da Mariana Marques, nossa anfitriã e CEO da Marque, desse as boas-vindas para os nossos convidados, né? Falasse um pouquinho do objetivo dessa live, o que ela pensou quando a gente resolveu, né, reunir tantas pessoas experientes para falar sobre esse mercado tão na crista da onda nesse momento, né? Mari, por favor. Sem dúvida. Bom dia, boa tarde, né? É uma honra poder estar aqui com vocês. Na realidade, cada convidado tem um motivo muito especial, na realidade, uma relação muito além de um trabalho, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Andréia Cunha num grande momento da minha vida, acho que um momento super especial, onde eu consegui ter uma relação de admiração, de respeito, onde eu vi uma grande guerreira, uma mulher inteligentíssima, batalhadora, e que sempre buscando aí atender às exigências dos executivos, mas com muita dedicação, muito amor e espiritualidade quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Uma mulher que engaja o time, né? E uma referência, quando você olha o currículo da Andréia, realmente é de admirar, e eu tive a oportunidade de trabalhar perto e aprender muito, né? E pedir muitos conselhos, então é uma honra poder estar aqui com a Andréia. O meu amigo Edgley, que conheço desde criança, né? Eu acho que a gente não fala a idade, né, meu amigo, para a gente não parecer um pouco mais velho do que deveria, né? Mas eu conheci o Edgley quando ele ainda era o consultor que ficava lá pedindo produção para a gente, eu também nem tinha ainda a expectativa de gerenciar pessoas, nós estávamos juntos nessa jornada, e você já tinha um espírito do bem, né? Eu falo que eu fico 2 horas falando de projetos sociais e 5 minutos falando de negócios, e a gente já sai muito mais preparado para vender, porque só a parte espiritual para a gente nos carrega de emoção, né? Eu tenho muito orgulho de estar aqui construindo essa live para o público com a sua expertise técnica, né? Você é uma referência no mercado, você é uma referência na Sompo, você trabalhou na área comercial, mas foi para a área técnica, ou seja, como comercial vai para a área técnica fazer preço. Então eu falei, caraca, o Edgley na área técnica, né? E você foi sempre muito excelente em cada etapa que você teve aí na sua jornada de trabalho. Então, assim, uma honra poder estar aqui oferecendo para o público a conexão, né? A visão da Andréia Cunha, com toda essa expertise profunda de RH, e a visão de uma seguradora, mas não de uma seguradora, a construção da sua jornada, com tanta experiência na área que você trabalha.
E minha amiga do coração, doutora Ana Cláudia, que, assim, você me conhece, menina, e né, a gente fala dos nossos filhos, porque eles eram quase bebês, né, e hoje praticamente já adultos e formados, e quando você me ensinava, e eu via que você tinha um incômodo muito grande de ensinar para a gente cuidar de vidas, não simplesmente deixar de falar num PowerPoint de algo que a gente idealiza como comercial, mas não entrega. Então, você fazia questão de colocar toda a empresa numa sala de aula e que a gente pudesse mudar a cabeça do que é speech comercial e do que de fato é entrega e a transformação de vidas. Então, assim, é uma honra poder estar aqui contigo, porque eu te admiro profundamente. Você sabe que eu era a turma da frente, assim, sedenta em te ouvir, e a oportunidade que eu tive de conectar a ShareCare e a sua missão com a minha, né? Porque quando eu falo de Amark Consultoria, eu quero que a Amark seja muito além do que uma corretora, uma consultoria que faz gestão de plano de saúde. Eu quero que a Amark seja uma empresa que transforme vidas. E uma de cada vez, como o nosso DNA, ninguém é igual, o nosso cliente não é igual, o nosso paciente não é igual, e a gente tem a oportunidade, juntas, de transformar o seu sonho e o meu sonho num grande legado e um propósito muito maior. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu acredito demais nesse trio, porque eu acredito que o mercado precisa que nós, com a nossa experiência, passemos para eles quais são as possibilidades, num momento tão delicado, de fato, da gente transformar a realidade do Brasil. Então, o que eu peço para vocês, convidados, que essa live seja uma live de vocês. A gente vai começar com uma pergunta, mas o que nós queremos é responder as dúvidas de vocês, que a gente possa trocar experiências, que vocês aproveitem esse time de alta performance, com tanto conhecimento junto, para que a gente construa qual é o melhor caminho. Então, se sintam à vontade para perguntar, que nós estamos ansiosos para responder e entender quais são as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Perfeito, gente. Eu quero agradecer também todos os nossos convidados, inclusive a Mari, nossa anfitriã, pela disponibilidade de tempo de estar aqui conosco hoje. Pessoal, a Mari comentou, mas vale reforçar aqui que o chat está aberto para as perguntas, então eu vou começar com uma primeira pergunta para os nossos convidados. Todos eles vão responder para a gente dar essa ideia de integração de 360 graus, e aí vocês podem entrar com perguntas no chat também, tá bom? A gente vai estar aqui lendo, olhando e vamos tentar responder à medida do possível, tá bom? Mas vamos lá, gente. Nesse momento de grandes experiências e desafios impostos, né, que todos nós estamos vivendo pela pandemia, Brasil e mundo, qual que foi o posicionamento institucional das empresas de vocês, né, e quais os planos emergenciais, inovadores, que vocês precisaram adotar de imediato para manter a empresa ativa e em crescimento, que é o grande desafio hoje. Então, a gente vai começar com o Edgley de novo, que vai contar um pouco dessa experiência de operadora, né? E depois a gente passa para a doutora Ana, e depois Mariana, e a Andrea vai vir fazendo esse overview de tudo que a gente vai ouvir aqui dos nossos especialistas. Vamos lá, Edgley, por favor. Vamos lá. Bem, primeiro, rapidamente, não posso perder a oportunidade de agradecer as palavras da Mari, né? Vocês lembrar que eu também fiz uns 360 dentro da própria Sompo, né? Técnico e comercial, mas isso é bastante importante pela visão da nossa empresa, né? E eu já vou emendar na sua resposta, porque a nossa empresa tem toda uma preocupação com o olhar, o total, né? De olhar funcionário, olhar cliente, os nossos fornecedores, essa visão geral é bastante importante. Então, essa minha passagem pela área técnica, área comercial e agora também cuidando de clientes, nos ajuda bastante para a gente entender qual é a necessidade de cada um.
para vocês terem uma ideia, aí já respondendo a sua pergunta, desde o dia 23 de março, né, foi quando a gente tomou a decisão de colocar os nossos funcionários em casa. Nós colocamos aí praticamente quase 2.000 pessoas em casa, né? Em uma semana, a gente tomou essa decisão junto com o nosso presidente, e ele não pensou duas vezes, e esse é o primeiro recado que eu quero dar para vocês. Nosso presidente, ele não pensou duas vezes na saúde do nosso colaborador. O mais importante naquele momento era, e ainda é, preservar as pessoas, os nossos funcionários, as famílias dos funcionários, né? Então, nós somos uma empresa com essa visão de muito cuidado. Nós colocamos, inclusive, a nossa central de atendimento, que é própria, né, em casa. É lógico, se vocês perguntarem, mas vocês já tinham home office, né? E a gente teve que se adaptar rapidamente? Não. Nosso diretor de TI, o Guilherme, foi fantástico com toda a equipe dele, dando todo o suporte também, dando todos os recursos. Além de colocar as pessoas em casa, a gente também teve que pensar em notebook, em cadeira, em mesa, em tudo isso. Então, foi uma operação quase que de guerra, realmente, deixar as pessoas em casa e também levar equipamentos para a casa dessas pessoas e dando um conforto para elas. Então, a gente teve todo esse pensamento também. Acho que uma outra coisa muito importante que quando veio essa onda do coronavírus, e nós, como operadora de saúde, a primeira pergunta que os nossos clientes começaram a fazer é: e o teste? Você não está regulamentado ainda, não está coberto pela ANS, ainda a ANS não tinha se pronunciado nesse sentido. Na mesma hora, a gente já se reuniu e decidimos cobrir o teste para todos os nossos clientes, né, para que todos ficassem confortáveis, porque, assim, a gente precisa entender que, mais do que a questão financeira, é a questão de saúde, né? Então, essa foi uma preocupação que a gente teve no início com todos, com os nossos funcionários, com a família dos nossos funcionários e com os nossos clientes também. Então, a gente disponibilizou logo de imediato, quando o teste, as pessoas ainda estavam falando em cobertura ou não, a gente já anunciou essa cobertura para todos os nossos clientes, para que eles ficassem tranquilos e não tivesse nenhum problema. E como é que iria fazer? Até porque no momento inicial existiam muitas dúvidas, as pessoas estavam muito preocupadas. E a decisão nossa naquele momento foi: vamos pensar primeiro na saúde das pessoas, depois a gente vê o lado financeiro, porque o lado financeiro a gente sabe que é importante, mas as empresas se recuperam. A saúde e o bem-estar das pessoas, esse não volta mais, né? E a gente sabe da gravidade dessa doença, tantas pessoas que já pegaram essa doença e, infelizmente, muitas pessoas vieram a falecer, mas o que a gente pôde e pode estar fazendo, a gente está fazendo para realmente as pessoas, nesse momento tão complicado, se sentirem abraçados pela nossa empresa, tá? Tá ótimo, Edgley. Muito bacana esse cuidado realmente com os funcionários, em primeiro lugar, porque a gente precisa cuidar dentro para poder cuidar fora, né? Acho que a gente faz fora com excelência se dentro a gente está cuidando. Então, muito legal esse destaque que você deu aí para o cuidado com os funcionários no primeiro momento, né? Doutora Ana Cláudia, vamos lá, por favor. Eu acho que, assim, para nós, porque a gente cuida de... A ShareCare, ela atua pessoa a pessoa, como a Mari comentou, né? Então, a gente já traz embutida essa missão. Mas, nesse momento, como falou o Edgley, foi uma virada da empresa para olhar para o próprio colaborador. Não que não olhasse antes, mas assim, meu Deus, agora a gente tem que cuidar um a um, e como é que a gente vai ajudar essas pessoas a passarem por esse momento tão difícil? E sem, ao mesmo tempo, perder uma oportunidade de mercado que foi muito grande para nós, né? Porque por conta dessa demanda em saúde, houve uma procura muito grande pelos nossos serviços. Isso foi uma coisa muito positiva, não, assim, da questão do aspecto econômico, sabe? Mas da questão da gente ter uma missão de ajudar essas pessoas nesse momento. Então, isso foi uma coisa muito bacana. E a nossa empresa, a mesma coisa, né? O nosso presidente, o Nicolas, imediatamente, nós já tínhamos home office, a gente já tinha uma parte que trabalhava em home office, mas todo mundo foi colocado em home office, 100% da empresa. Então, foi uma mudança, assim, né,
aquela coisa meio, né, como é que a gente vai? Tem cadeira, não tem cadeira, tem mesa, não tem, né? Então, assim, foi uma mudança muito grande, mas com uma preocupação muito legítima da gente levar para dentro de casa, para os nossos colaboradores, o cuidado que a gente tem com as pessoas também, né? Eu acho que isso e é o que o Edgley falou, a Mari falou, se você não faz com os seus, né, como é que você vai querer que eles atendam bem, ou que eles tenham empatia com a pessoa que eles estão cuidando, né? Então, isso é um círculo virtuoso, digamos assim. Do ponto de vista houve uma demanda muito grande, a gente conseguiu responder muito rapidamente. Isso foi um trabalho muito grande da nossa área de operações, porque, nós aumentamos, assim, sei lá, a gente contratou 100 pessoas num mês. Então, imagina, tudo isso à distância, trabalhando em home office, então foi um baita de um desafio. Mas valeu muito a pena, porque a gente conseguiu atender a demanda das pessoas, isso sempre traz um reflexo positivo para a empresa também, sem dúvida nenhuma. E outra grande mudança que nós tivemos que fazer foi na metodologia de trabalho. Então, foram, assim, 3 grandes mudanças. De repente, a gente foi para fora, né? Você vai trabalhar fora lá, vai trabalhar na sua casa, no seu ambiente de casa, que traz suas peculiaridades. Você tem que mudar a metodologia, a maneira de você trabalhar também. Então, foi um desafio muito grande, mas eu acho que a motivação da gente estar ajudando as outras pessoas também contribuiu muito para que as pessoas ficassem firmes ali e obstinadas com o seu propósito, né, que é cuidar dos outros. Ótimo, doutora Ana Cláudia. Acho que cabe um comentário aqui também, mas é isso. Acho que quando as pessoas se sentem cuidadas, elas trabalham de uma forma mais alegre, mais feliz de fato, né? Porque elas percebem que existe uma preocupação com o bem-estar delas também. Então, que bacana. Mari, com você agora. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente fala de missão e propósito, legado, né? Porque quando a gente vive uma situação tão difícil do próprio mundo, né? A gente não está vivendo na nossa cidade ou no nosso país, a gente está vivendo no mundo. A natureza tem cobrado uma transformação de nós, seres humanos, a um olhar muito mais, menos capitalista e mais social, né? Quanto que a gente precisa olhar para esse lado social, quanto que a gente precisa estar juntos nessa missão. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Nicolas num evento, né? Isso nem imaginava o que poderia acontecer, porque a pandemia nem ainda estava instaurada, foi o ano passado, e eu disse para o Nicolas que eu tinha uma missão, e desde o ano passado, eu buscando, através de vários cursos, como que a marca poderia ser diferente para impactar vidas. E aí, quando tudo aconteceu, 15 dias depois, eu tive a oportunidade de falar com o Nicolas, né, e falar, Nicolas, eu acho que agora a gente precisa fazer a diferença. Você tem uma empresa que transforma a vida uma a uma, e eu preciso cuidar dos meus clientes e dos meus funcionários para que eles tenham a melhor proteção numa situação tão difícil como essa. Então, a decisão institucional da Marc, de fato, foi começar todo mundo trabalhando em home office. Isso, para mim, foi uma super um desafio, porque eu era resistente a esse cenário e eu percebi que eu tenho funcionários completamente maduros e comprometidos, e foi lindo de ver, e, ao mesmo tempo, lindo de trabalhar e poder tomar o café com a minha filha, né? E poder viver momentos especiais com o meu filho dentro da minha casa e produzindo da mesma forma. Então, é uma experiência realmente transformadora, que também faz com que a gente conviva mais com a nossa família e a gente se conecte com coisas que são muito mais importantes, né? Como a gente diz, 90% em casa, no trabalho e 10% em casa? Não, a gente está praticamente 100% em casa e trabalhando, né? É muito mais, para quem é mãe, principalmente, né? Tem essa missão e essa consciência quando a gente consegue trabalhar, estar com os nossos filhos, principalmente a minha, que é pequenininha, não vem a culpa, porque você desfruta mais, né? Então, isso é muito especial. E aí, nós criamos um programa, porque realmente eu estou conectada na transformação de vida a vida, e aí nós criamos um programa em parceria com a Sharecare, e nós também temos um outro parceiro que cuida de atividade física, e nós montamos um programa chamado
pró-saúde, que seria em prol da saúde, né? Onde a gente faz todo um acolhimento do colaborador e, inclusive, o monitoramento, caso ele tenha positivado, porque é um momento de pânico, e aí nós temos médicos, enfermeira, inteligência artificial para conseguir transbordar o volume de pessoas que a gente precisa tratar, e com muito cuidado, né, e com muita atenção, porque quando a gente precisa ir na vida, a gente vai com o médico, a gente oferece telemedicina, a gente acolhe, né, e quando ele é positivado, a gente cria uma estrutura multidisciplinar para atendê-lo. A gente também implementou um programa em parceria com a Sharecare de saúde emocional, que isso é um dos pontos mais difíceis no momento, né? O número tem aumentado 80%, né? A doutora Ana Cláudia já deu o exemplo da contratação em massa, porque o volume aumentou 80%, e a gente chega até ir na casa do colaborador, caso ele esteja em momento de pânico, para que a gente faça o acolhimento vida a vida, então é muito especial. E a gente também tem tido a implantação de um programa de atividade física, uma plataforma virtual, onde o colaborador escolhe o treino que ele gosta, seja ele corrida, caminhada, musculação, yoga, pilates, ginástica laboral online. E é interessante porque virou um jogo. Nós criamos um game onde a gente trabalha o sedentarismo, que atualmente custa 220 bilhões na economia global, para que a gente possa trazer melhor produtividade e, consequentemente, uma devolutiva, porque funcionário é o nosso melhor patrimônio. Ele é a vida que faz parte da nossa empresa. E ele feliz, sem dúvida nenhuma, ele faz os nossos clientes satisfeitos. Maravilha, maravilha. Andréia, agora, ouvindo tudo isso, o que você pode me dizer? O que você acha, né, dessas ações que todas essas empresas fizeram? Eu acho fantástico, Mariana. Quando eu começo a olhar, né, quando chegou a pandemia, um cenário totalmente novo, né? Quem imaginou que nós iríamos vivenciar, principalmente como recursos humanos, quando eu ia imaginar uma situação dessa, de um dia para o outro, ter que tomar decisões junto com a empresa, com as áreas de negócio, de, olha, como é que a gente trabalha amanhã? Porque a gente tem que preservar a saúde dos funcionários, nós temos serviços essenciais, mas a gente precisa do funcionário também fisicamente. Então, assim, fantástico ouvir vocês, por exemplo, as 3 empresas tiveram condições de colocar 100% do seu corpo de funcionários em casa, em home office. Mas a gente tem uma outra realidade também, né, da realidade que são as empresas que são serviços essenciais e que não conseguiram fazer isso. Então, uma parte você conseguia colocar, e às vezes tem até atividade na empresa que não é serviço essencial, mas ela consegue desenvolver a atividade home office, e tem atividade que, infelizmente, não dá. Quando a gente pensa num chão de fábrica, né, que não dá para fazer isso, que o cenário é diferente. Então, as empresas, eu vi muito no mercado, as empresas não pouparam esforços para preservar a saúde e a vida dos funcionários em todos os cenários, né? Então, assim, quando a gente estava num cenário misto, a gente via os esforços das empresas em o que a gente vai fazer de prevenção, né? O que a gente faz hoje? Primeiro foi a corrida pelo álcool gel geral na empresa, né? O álcool gel estava a preço de ouro, né? Você não achava álcool gel, você não achava nada. Depois, quando passou essa fase, você começou a estabilizar, aí você tinha parte dos funcionários trabalhando em loco, parte dos funcionários trabalhando em casa. Como é que você controlava, você cuidava da saúde dessas pessoas nesse cenário, né? Então, todo mundo teve que se reinventar. Legal a ferramenta do ProSaúde, porque, assim, a própria enfermeira virtual, que é a Sara, né, de como você faz esse monitoramento. Então, você conseguia controlar com o seu médico do trabalho, com telemedicina, os funcionários que estavam fisicamente na empresa, né, e de forma virtual os que não estavam, para tentar agradar os dois mundos. Mas, assim, foi um cenário totalmente diferente. Acho que todas as empresas tiveram que se redescobrir, todas tiveram, como a Edgley falou, investimento em tecnologia, todo mundo teve que sair na frente, teve que sair fazendo os investimentos, colocando em uma semana, 15 dias, um contingente em casa, né? Às vezes, alguns são mais privilegiados, já estavam com sua internet em casa, era só chegar, plugar o seu laptop e começar a trabalhar. Outros não, precisaram fazer toda essa preparação. Então, assim, o cenário mudou muito, acho que pediu de algumas empresas soluções muito rápidas, acho que tanto a Sharecare como a Mark saíram com algumas soluções rápidas, né? Eu tinha a Mariana como minha fornecedora no cenário, e sempre trazendo alguma coisa de forma muito rápida, né, André? Olha, eu tenho isso daqui agora,
Tem esse programa que é o ProSaúde agora, para a gente fazer uma ginástica laboral, engajar os funcionários, fazer alguma coisa para trazer eles, porque o engajamento também era importante, né? Mudou a forma de gestão do trabalho das pessoas que estavam em home office, acho que os 3 vivenciaram aqui como fazer essa gestão, porque antigamente as pessoas faziam uma gestão de horário de ponto, né? Horário de entrada, saída e almoço, né? Alguns tinham muita dúvida, como a Mariana, será que em casa, em home office, as pessoas vão produzir? É diferente agora essa medida, né? Essa medida não é mais por horário de entrada e de saída, né? Então, assim, durante o intervalo, dá tempo de eu tomar um café com meu filho, dá tempo de eu falar com meu filho, dá tempo de eu integrar ali. Às vezes eu tenho que invadir um pouquinho, porque eu tenho que ajudar ele numa aula online, mas não significa que eu não estou fazendo meu trabalho, eu estou fazendo um pouco depois, né? E estou entregando. Então, mudou também, e o que eu senti nesse cenário foi a diferença de gestão, as pessoas se adaptando, como é que eu fazia essa nova gestão, como é que eu integrava isso, a parte mental, como a Mariana falou, acho que a doutora falou também, porque muitas pessoas não se adaptam com o isolamento, né? Precisam sair todo dia, ver gente, conversar diferente, que não seja dentro de casa. Isso gera mais ansiedade, medo de como é que vai ser esse cenário, como é que não vai ser. Então, o processo de acolhimento fez parte das empresas nesse momento, não teve como não fazer. E aí é onde entram todas as ferramentas e a importância que a gente teve nesse momento de buscar soluções inovadoras e coisas diferentes. Todo mundo teve que pensar fora da caixa. Não teve como, Mariana. Muito Isso bom. Que é bacana, né, André? Eu acho que, de fato, todos vão compartilhar dessa opinião, mas todas as empresas acabaram se readaptando, se reinventando de uma forma que ninguém esperava. Como você falou, é um cenário novo, não só aqui, né? De repente chega uma pandemia e você precisa se reinventar. E a Sompo, a Mark, a Sharecare mostraram aqui pra gente que eles conseguiram fazer isso muito rapidamente, né? E isso é extremamente importante para que as empresas mantenham produtividade, mantenham engajamento dos seus times, porque como você falou, né, André, as pessoas, de repente, elas têm que estar em casa e elas queriam sair, mas aí muitas empresas estão fazendo happy hours virtuais, enfim, as coisas estão acontecendo, né? Bom, eu queria falar aqui, agradecer... Mari, deixa eu... Aqui eu acho que é super interessante, que eu já vi algumas perguntas, isso, né? Belisário, acho que a Andréia até começou a responder, eu ia passar essa pergunta. Pode falar. Tem uma pergunta aqui que a gente recebeu do Leandro, que é bem interessante, que fala no momento, como que está, né, para vocês, como a gente imagina o futuro na economia referente ao benefício dos planos de saúde, né? Então, quando olhamos custo, esse é um grande desafio, porque plano de saúde, a gente sabe que é o maior custo depois da folha de pagamento. Porém, existem muitos medos. Então, como que a Sompo, né, de uma forma aí sucinta, consegue dar para o mercado uma solução que, de alguma forma, atenda os seus clientes, né? Porque, realmente, a empresa precisa economizar, mas a situação de saúde faz com que ela também tenha preocupação, como a gente falou, o funcionário tem que estar acolhido num momento tão especial como esse. Então, a gente tem uma visão da seguradora. Doutora Ana Cláudia, né? Como que a gente traz isso para que não seja uma despesa e sim um investimento? E aí, claro que concluindo, porque quem no fim do dia decide é o RH, né, Andréia? Então, sem dúvida, o RH é o acionista da empresa. Vai lá, Edgley. Bem, Mari, eu acho que o que está acontecendo agora é o que a gente está falando, né? Está todo mundo se reinventando e aprendendo, né? É um momento que a gente já passou por outras dificuldades de mercado, de economia, mas uma pandemia como essa, realmente, ela é bastante desafiadora, né? Então, acho que todo mundo tem que repensar. Eu acho que a gente sempre fala, né? Quando está indo tudo bem, vem aquela brincadeira que time que está ganhando não se mexe. E aí, quando acontece uma situação dessa, todo mundo tem que repensar, né, nos seus processos, rever seus custos. A gente sabe que isso está acontecendo com todos, com a gente, com o mercado. Muitas empresas passando dificuldades. É um momento que a gente está muito próximo dos clientes. Então, mas uma coisa a gente não pode esquecer, e é importante para a gente falar para o nosso público, que apesar do plano de saúde talvez seja a segunda maior despesa da folha de pagamento,
mais ou menos entre 83% e 85% do que é arrecadado volta como utilização do plano de saúde, né, que a gente chama de sinistro. Quer dizer, o que a gente arrecada e o que as pessoas gastam, seja em consulta, exame, internação e cirurgia, em média, 83%, 85% é só para pagar essa utilização. Então, realmente, o seguro-saúde, ele é um ramo bastante desafiador por conta da utilização. E nesse momento, claro que a gente também foi rever todos os nossos processos, renegociar várias situações com fornecedores, aquela que a gente tinha oportunidades. Para quê? Para que a gente tivesse um custo menor, para que a gente também possa repassar para o nosso cliente. A gente também tem mexido muito com a questão de gestão de pessoas, né? Da gestão de crônicos, da gestão de utilização, está próximo dessas pessoas, para que elas entendam como utilizar bem o plano de saúde, como que a gente pode utilizar, ajudar aquelas pessoas que estão precisando realmente da utilização. Eu vou dar um exemplo simples que tem se falado muito. Em telemedicina, né? É um tema que está, principalmente agora, que as empresas tiveram que se adaptar rapidamente em como as pessoas iriam acessar a rede credenciada, como as pessoas iriam acessar os seus médicos. Porque, infelizmente, a gente sabe que em alguns locais, em algumas determinadas situações, algumas pessoas não conseguiram esse acesso. Mas, no nosso caso, a gente disponibilizou todos os acessos possíveis para que essas pessoas pudessem continuar com a sua utilização. E uma das coisas que a gente repensou, Mari, em relação à telemedicina. E a gente criou um sistema bastante diferente do que o mercado fez. Porque, na verdade, a telemedicina, o que as empresas fizeram? Se você precisar de utilização, você acessa um médico, que normalmente não é mais esse mesmo médico que você vai ter acesso novamente, né? E é como se você estivesse num pronto-socorro virtual. Quando você estiver precisando, você acessa. E, na verdade, a gente repensou em todo esse sistema. E o que a gente fez? A gente pegou a nossa própria rede credenciada, onde essas pessoas já utilizavam, e foi conversando com os médicos para que essas pessoas não perdessem o acesso. Então, a gente criou um sistema que, se eu estou usando meu cardiologista, se eu estou usando meu psicólogo, poxa, por que eu vou utilizar agora um que eu nunca vi na minha vida? A gente conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem acesso ao próprio médico da rede credenciada através da nossa telemedicina, né? A gente foi e agendou essas consultas para essas pessoas, para que elas tivessem acesso aos próprios recursos, para que não precisasse começar tudo de novo. Então, eu gosto de falar muito da questão do ecossistema, né? A gente tem que pensar no todo, né? O que interfere na vida dessas pessoas. E eu acho que é isso que a gente está falando bastante aqui, a Andréa está falando como RH também, né? Essa questão da gente entender que as pessoas não podem, de repente, começar tudo de novo para entrar no outro médico e pensar na utilização dela para que ela dê continuidade, para nós também foi bastante importante, né? Essa proximidade com os nossos clientes, com possíveis novos clientes também, é bastante fundamental, porque a gente conseguiu readaptar os nossos planos, readaptar os nossos custos e apresentar uma melhor proposta de custo-benefício, né? A gente sabe que muitas empresas, como você estava falando aí, no começo estavam até com receio de mudar, porque como é que vai fazer? Eu não estou em contato pessoalmente com a corretora ou com a operadora, e se der algum problema, o que os meus funcionários e os dependentes dessas pessoas precisarem, o que vai acontecer? E aí a gente percebeu que no começo foi muito isso, mas que as empresas já começaram a olhar agora os seus benefícios. Muitas empresas agora viram que conseguem reestudar o seu plano de benefícios, conseguem redução de custos e por oportunidades melhores. E a gente tem levado essas propostas melhores para o mercado, e é muito importante a gente falar, né? Principalmente com a questão da tecnologia, isso tem nos ajudado muito, e as pessoas têm percebido que elas não têm perdido nada, que elas não precisam ter medo de mudar nesse momento, podem receber a sua proposta para a utilização.
eu vou dar um exemplo aqui. Eu mesmo era muito chamado para reuniões no Brasil inteiro, né, por cuidar da nossa operação no Brasil inteiro. Em muitos momentos, alguém me chamava para estar em Fortaleza e alguém me ligava e falava, pô, você pode participar de uma reunião em Porto Alegre? Aí, na nossa cabeça do passado, era, não, você precisa remarcar, porque eu não tenho condições de estar numa ponta do país e na outra. E hoje, né, a gente consegue fazer uma reunião muito bem, através dos recursos que a gente tem, das ferramentas, da tecnologia que foram feitas, e sem problema nenhum. Então, eu consigo hoje fazer uma reunião, como a gente fez hoje uma reunião com um grande cliente nosso, às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, em Porto Alegre, e aqui agora a gente está reunindo pessoas que a gente nem sabe de outras cidades, inclusive. Então, isso tem realmente mudado muito, isso tem feito com que a gente mudasse o nosso pensamento de uma forma muito mais dinâmica, né? É lógico que a gente sabe que o home office, as pessoas estão trabalhando muito mais, essa é a verdade. Sim, é verdade. Mas tomar um cuidado muito grande com a questão, a gente colocou, inclusive, horários de início e término de almoço, de términos de reunião, não pode chamar mais ninguém a partir das 6 horas da tarde, para tomar todo esse cuidado, né? Ótimo. Mas eu acho que com tudo isso a gente consegue, a gente tem feito e se adaptado. Vou dar outro exemplo, né? Edgley, deixa eu te falar, só faltam 20 minutos para acabar. Eu sei que o assunto é super interessante. Vamos só colocar aí, doutora e Andréia, só para a gente, porque tá bombando, eu tô assim super empolgada, porque eu acho que o público está motivado e quer resposta. Então, se a gente só tem, faltam 20 minutos para a gente terminar. Então, se a gente puder agora, né, começar a fazer um bate-bola, eu acho que a gente consegue aí, de alguma forma, responder todas as perguntas. Perfeito, Mari, perfeito. Tem umas aqui que eu vou até encaminhar para a doutora Ana, para a Andréia, mas vamos lá, para não interferir seu fechamento, Edgley, fecha para a gente, por favor. Eu acho que é isso, eu acho que essa questão da gente ter se readaptado e olhar os processos, tudo aquilo que a seguradora era muito papel, hoje você faz tudo via internet, tudo via e-mail, né, e isso tem facilitado muito, né, então todo o nosso processo hoje, ele virou digital, do dia para a noite, simplesmente virou digital aquilo que a gente achava que não daria para fazer. Não daria para fazer, a gente teve um ganho de produtividade muito grande, né? Muito. Então, para finalizar, o último exemplo que eu quero dar, por exemplo, o reembolso, que antes a gente falava tudo no papel, pelo nosso aplicativo hoje é só tirar uma foto e você faz reembolso de consulta, exame, internação e cirurgia. Então, realmente mudou demais. Maravilha, maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui, Mari, que eu queria encaminhar para a doutora Ana Cláudia. A telemedicina poderá ser utilizada de maneira preventiva e, dessa maneira, contribuir na redução de custos? É uma pergunta do Antônio. Acho que cabe para a doutora Ana Cláudia responder para a gente. Tudo bem, Mari? Perfeito, perfeito. Vamos lá, doutora, por favor. Bom, eu sou totalmente fã de telemedicina, né? Eu acho que isso ela é uma coisa nova com as ferramentas que a gente tem, mas a telemedicina a gente sempre fez, né? Eu sou formada há 30 anos e a gente sempre acompanhava a pessoa por telefone ou por mensagem. Então, acho que agora a gente tem recursos tecnológicos que podem ajudar bastante a gente. Eu acho que com relação ao custo, porque assim, se você for olhar, o trabalho é o mesmo. O que diferencia é o deslocamento. Então, eu não acho que assim, o fato da telemedicina vai reduzir o custo. O que eu acho é que a gente vai aumentar muito o acesso, muito. Então, assim, regiões que antes, por exemplo, eu sou endocrinologista, eu lembro que na época que eu dava os meus plantões lá, eu, numa cidade do interior e tudo mais, eu acabava fazendo um ambulatório de endócrino, porque eles não têm esse profissional lá. Então, acho que agora, com a telemedicina, a gente vai poder deixar isso muito mais distribuído, mais acessível, a gente melhoraria muito o acesso à saúde. Aí, tentando responder essa questão. Perfeito. Mari, eu tenho uma para você que o Valdemar fez. Você acha que vai ter, depois da pandemia, continuidade dentro das empresas e das operadoras, os programas de saúde física e mental? A gente vai ter um legado em relação a isso? Você acredita nisso?
Eu acredito muito, porque o índice de produtividade e engajamento, quando a gente fala de programas de atividade física, até eu vi que o Renato comentou também sobre esse tema, falando que hoje ele oferece plataformas online de atividade física e que como a gente pode vender isso para as empresas, né? Então, é importante que a empresa identifique qual é o retorno. Quando eu falo que eu consigo oferecer ginástica laboral, quando eu consigo fazer uma redução do sedentarismo, quando eu consigo melhorar o absenteísmo, quando eu consigo reduzir o afastamento, tudo isso é custo direto. Nós sabemos que o sedentarismo custa 220 bilhões na economia mundial e que a cada $1 investido no colaborador, 4 dólares retorna para a empresa como produção. Então, quando a gente consegue construir e demonstrar para a empresa um resultado eficiente sobre aquilo que é implementado, com certeza ele fica eficiente e o executivo se interessa. Perfeito, perfeito. Andréia, a Natália te elogiou aqui, ó, disse que tem uma grande admiração por você. E aí eu encaminho uma pergunta para você agora, que o Renato foi quem fez. Inclusive, ele mandou aqui pela segunda vez, mas ele falou que a empresa dele oferece muitos benefícios de atividade física online, treinos de ginástica laboral, e que ele acredita que é muito atual nesse momento, né? Mas tem ainda dificuldade em conseguir oferecer para as empresas. Ele pergunta como conseguir chegar nas empresas de uma forma mais efetiva para levar esse benefício. Então, você, né, com essa experiência toda de RH, como é que você acha que ele pode chegar de uma forma mais efetiva nas empresas? Mariana, eu acho que assim, eu entendo a dificuldade dele, porque até antes da pandemia, a questão de quando a gente olha como RH, o RH sempre compra muito a questão de, olha, eu quero fazer atividade física, eu quero promover o engajamento das pessoas, eu quero tirar o sedentarismo, porque vai diminuir minha sinistralidade, vai me ajudar a cuidar de uma série de outras coisas em formas preventivas de doença, né? Mas a Mari falou num ponto crucial, que é, eu tenho que transformar isso em algo que me gere o benefício, porque eu tenho que demonstrar para o acionista a parte financeira da ação. Como RH, como engajamento, melhoria de saúde, eu não tenho dúvida que vai funcionar. Né? A maior questão é como é que eu provo para o acionista que isso realmente vai trazer a redução. E eu acho que o que ele enfrenta mais na hora de entrar nas empresas, o Renato, é como demonstrar isso. Então, hoje, quando a gente vai demonstrar, Mário já falou, vou reduzir o absenteísmo, mas como é que eu vou mostrar que esse absenteísmo está reduzindo mesmo, e que eu não estou só levando um programa de saúde física, e somente aqueles fanáticos, vou dizer assim, não sei exatamente o termo, tá, gente? Sim. Por academia que vão fazer adesão, e sim que aquele meu público de sedentário, aquela pessoa que não curte fazer atividade física, vai ser engajada. Então, a Maria até falou a gente entra aqui como um projeto de gamificação para a pessoa entrar, fazer. Eu acho que tem que levar um conjunto de soluções e que mostre onde vai ser esse retorno para as pessoas, né? Hoje, o que eu acho que o Renato tem de facilidade é com essa questão de pandemia, home office, as empresas estão buscando ficar mais próximas dos funcionários, e uma forma de ficar mais próxima é promovendo atividade física, promovendo um benefício que pode ser um benefício mais, não vou dizer barato, mas mais acessível para a empresa conseguir colocar para o funcionário. Só que a plataforma dele não pode ser só isso, tem que ter alguma coisa a mais que mostre isso e que dê um resultado para o RH, né? Qual é o dashboard? Como é que o RH consegue acompanhar isso e cruzar com aqueles dados que vão vir de sinistralidade lá do plano de saúde, os dados que vieram do sinistralidade passada do meu reajuste versus as pessoas, para ver se eu consigo cruzar e ver se realmente teve uma mudança. Então, acho que é mais do que só promover o exercício físico e a atividade. É o que eu vou dar de ferramenta para o RH realmente conseguir defender isso por uma aprovação junto aos acionistas das empresas. Perfeito. Renato, acho que está respondido. Fala, Mari. Só um minuto. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o RH de uma empresa cliente, e ela está fazendo uma pergunta para você, Andréia, e eu queria muito que ela tivesse aí a sua resposta. É uma pessoa que
Eu vejo ainda uma menina na área, né, que ela tem uma vasta experiência, mas ela tem uma vontade, uma ambição, né? Eu vejo assim, é uma menina de ouro já. É a Tamires, Mari? Tamires, exatamente. Ótimo. Eu ia encaminhar para a Andréia, perfeito. Isso. Quer ler a pergunta, Mário? Pode ler, Mari. Vamos lá. A Tamires pergunta o seguinte: gostaria de saber como as empresas acolheram a derrubada da cobertura dos testes de Covid. Pergunto isso porque os médicos pedem o teste e os planos não estão cobrindo mais este custo. E tem colaborador que nem sempre tem condições de arcar com este valor. O que o RH deve fazer, Andréia? Olha, uma pergunta complexa, eu te diria, porque num primeiro momento eu falaria, olha, se o médico está pedindo e precisa, deveria ter uma forma de uma negociação com o convênio, ou como fosse o poder da empresa para se ter essa cobertura. Só que eu sei que dependendo das empresas de plano de saúde, é impossível essa negociação. Por outro lado, tem a questão do acolhimento do funcionário. Como é que eu faço isso, né? Então, assim, algumas localidades, algumas cidades, você vê que tem, a própria prefeitura está oferecendo o teste, mas tem uma fila de espera. Então, é uma pergunta complexa, porque às vezes o RH e a empresa não conseguem assumir esse custo. Esse custo estava lá R$300 no começo da pandemia, 300 e pouco, tinha teste até de R$500. Agora já caiu, você encontra teste por R$100, nas próprias farmácias está sendo feito. Mas se você coloca lá R$100 para cada funcionário, e se for um grupo muito grande, é impossível a empresa arcar com esse custo financeiro. Por outro lado, eu acho que ela vai ter que fazer um balanço sobre o custo financeiro e a necessidade de trabalho dessa pessoa e qual é a condição física dessa pessoa. Física não, né? A condição de saúde daquela pessoa. Eu não sei se a empresa tem uma área de medicina constituída ou se tem um programa de apoio que pode fazer uma outra avaliação para ver se realmente necessita, e se necessitar, e aí tem que olhar como vai ser o RH da empresa, se vai conseguir fazer o financiamento desse teste, ou se vai ter que ir para uma linha de ajudar o próprio funcionário a buscar com recursos aí que são do próprio município, da própria saúde pública, esse exame. Eu te diria mais, se o funcionário está em home office, ele está num bom estado, é respeitar a quarentena, respeitar lá os seus períodos dos 14 dias, ver se não está com sintoma, porque tem muito falso positivo, a doutora pode até falar nisso, né? Tem muitas pessoas que têm o sintoma e, de verdade, não é a doença, né? Às vezes é outra patologia, enfim, e a gente acaba ficando desesperado de como resolver isso. Então, é isso. E se é uma empresa que tem que ter a presença física do funcionário, aí tem que ter um cuidado maior nesse sentido, mas, de qualquer forma, se está com sintomas, é recomendável que faça o isolamento, independente de ter o teste ou não, e ter o acompanhamento da saúde desse funcionário, seja com o médico, com a enfermeira do trabalho, ligando, para fazer uma telemedicina não tão profissional quanto a das seguradoras, enfim, mas para se ter um programa adicional nesse sentido. Não tem muito uma resposta mágica aqui, Maria. Verdade, é uma segurança para todos, né? Mário, eu queria te pedir uma ajuda. Eu vou fazer uma pergunta para a Edgley agora, e aí você me ajuda a gente escolher uma aqui para a doutora Ana, porque o nosso tempo, acho que a gente tem mais 10 minutinhos, gente. Perfeito. Mas vamos lá, Edgley. A Cláudia Machado, inclusive, parabeniza o trabalho da Sompo, tá? Ela fala sempre inovando, né? Então, a pergunta dela é o seguinte: qual que é a expectativa de sinistralidade para os próximos 12 meses? Eu não sei se é fácil responder isso, e se a Sompo aposta em uma demanda reprimida forte ou aumento gradual de sinistros? Bem, primeiro, obrigado, Cláudia. Conheço a Cláudia já há algum tempo, prazer responder a pergunta dela, mas eu queria só responder rapidamente a questão da nossa preocupação, de novo, com essa situação do exame do Covid, né? Nós continuamos cobrindo, tá? Só para que todos aqui saibam, o PCR, sem problema nenhum. Então, acho que é a preocupação que a gente teve lá do início, a gente continua com a mesma preocupação. Em relação à sinistralidade, a gente, lógico, a sinistralidade, ela caiu nesse momento, mas a gente tem monitorado bastante. E eu gosto de usar o exemplo seguinte, é mais ou menos o que a gente está vendo na rua. As pessoas, muitos voltaram, trânsito, e é o que está acontecendo de novo com a retomada da utilização do plano de saúde. A gente vê o pedido de autorizações já voltando ao normal, o acesso à nossa central aumentou muito, realmente, as pessoas já começaram a voltar.
sim, existe uma demanda reprimida, muitas pessoas ficaram com bastante medo, de repente, de fazer uma cirurgia, aquelas que eram, que dava para esperar, né? E essas cirurgias começaram a acontecer já novamente. Lógico que não no mesmo ritmo ainda, né? Mas, sim, já houve um crescimento e a gente espera que volte a uma utilização normal, sim, em breve, tá? E já tem realmente, a gente, dentro do que a gente está monitorando, a gente já percebe uma utilização em alta. Ah, então, que bom. Doutora, você escolheu uma, Mari? Eu tenho uma aqui para a doutora Ana, mas se você quiser fazer na frente. Eu tenho, sim. Na realidade, eu tenho uma pergunta por conta, assim, eu acho que a doutora Ana, ela instiga a inovação e esse mercado que, nesse momento que a gente está no momento buscando, né, novas soluções para que as pessoas estejam acolhidas e, porém, que elas tenham, né, os executivos, como a própria Andrea disse, né, como que eu faço essa conexão do que é o seu produto atendendo o executivo para que a gente transforme isso numa implantação, fazendo a diferença com vidas? Eu acho que, assim, primeiro que, Maria, é um ótimo ponto, aliás, muito legal que todo mundo colocou, assim, embaixo do que a Andrea falou também, né, com relação aos exames, aqui o Edgley. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, por exemplo, para a gente que acompanha as pessoas, né, no dia a dia, um a um, acompanhar a pessoa lá na ponta, o que mudou completamente foi o foco. Porque antes a gente tinha um foco em doença crônica, né? Um foco em doença crônica. De repente apareceu a Covid. Né? Isso, para mim, também foi um negócio, gente. A gente tem no imaginário que a doença infecto-contagiosa é aquela coisa só ligada a saneamento básico, e não é. Então, acho que essa foi a primeira mudança, sabe, Mari? A primeira grande lição aí que a gente aprendeu. E isso, associado ao isolamento social que a doença traz, né, que é uma doença infecto-contagiosa, isso obrigou a gente a mudar totalmente, tanto o foco de proteção, pelo menos nesse primeiro momento, como também a forma de contato, né? E eu, como sou mega otimista com tudo que é tecnologia, entendeu? Com tudo que é digital, e assim, acho que a pessoa tem que ser a dona da saúde dela. Eu acho que o momento foi muito importante para a gente colocar a pessoa realmente no centro do cuidado. E aí o que você fala de apoio para os executivos, né, dentro das empresas, é uma jornada muito diferente, porque a gente tem que dar segurança para o retorno ao trabalho, né, agora que passou esse furacão aí, a gente tem que dar essa segurança para o retorno ao trabalho. E aí eu não vou me estender, porque aí pega um pouco do que a Andrea falou e do que o Edgley falou, né? Como é que a gente apoia ali o empresário ou o responsável pela empresa? O que ele precisa fazer? Ele tem que pagar teste para todo mundo? Não tem que pagar teste para todo mundo? Ele tem que ter uma avaliação inicial? Como é que eu faço? Como é que eu oriento quem está em home office? Como é que eu oriento quem precisa do trabalhador no local? Então, eu acho que esse foi um desafio que a gente está enfrentando, e a inovação, o digital, cada vez mais só corrobora, só vai crescer mais ainda daqui para frente, depois no pós-pandemia, né? Perfeito. Gente, o Renato agradeceu, a Letícia Amarante também te parabeniza, viu, Edgley? Fala que ela é atendida por uma equipe super maravilhosa na Sompo. Bom, a gente está quase terminando, é triste, eu falei que ia precisar de muito tempo. E tá com gostinho de quero mais, né, Mari? Tá com gostinho de quero mais. Eu queria lembrar aqui que o time de marketing da Mari, lá na marca, teve uma ideia bem bacana, que foi depois fazer umas cápsulas com as perguntas que não foram respondidas, tá, público que nos assiste, para que vocês tenham as suas dúvidas sanadas, seus questionamentos respondidos. Então, depois a gente vai dar uma olhada o que a gente não conseguiu responder, para que os nossos especialistas aqui respondam para vocês e vocês tenham acesso a esse conteúdo de alguma forma. Como a gente já está terminando, acho que eu vou dar aí um desafio para vocês todos, viu? Inclusive você, Mari. Vocês têm um minutinho para me falar
que mudança que vocês veem nesse cenário no setor de saúde, né, para o futuro, e esse futuro próximo, e quais as projeções para os próximos meses? É um desafio, porque responder isso em 1, 2 minutos é difícil. Vamos começar com a doutora Ana, que é médica, acho que pode nos falar muito bem sobre essa questão do cenário no setor de saúde. Vamos lá, Ana. Eu acho que talvez a gente vem falando há bastante tempo que a pessoa vem assumindo um lugar nesse cuidado, né? Porque antes era, ai, coitadinho do paciente, as pessoas discutiam o caso da pessoa como se ela não estivesse lá. Quem não se tocou, que o profissional de saúde que não se tocou, que isso mudou, precisa se tocar. A pessoa tem um papel, um protagonismo. E o que eu imagino é que por todo esse banho digital que a gente está tendo aí, né, a pessoa, o paciente, digamos assim, eu acho que isso só vai fazer com que isso se fortaleça ainda mais, tá? Bem rapidinho, é isso, é a pessoa no centro do cuidado, cada vez mais empoderada. Ótimo, maravilha, Edgley. Bem, já que a gente precisa finalizar rápido, primeiro eu já queria agradecer, né? E meu e-mail, depois se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma situação, edgley@sompo.com.br, né? Maravilha. Na Sompo, a gente fica bastante à disposição do que vocês precisarem. Obrigado, Mari, aí pelo convite também, né? E a gente sabe que realmente é um momento de todo mundo se readequando, entendendo esse momento, né? Eu acho que tudo aqui que foi falado colabora bastante para esse fechamento do que a gente está conversando aqui. A gente gostaria de ter mais tempo para ficar aqui, né? Eu acho que tem muito mais coisa. E aí, Mari, já fica o convite para você... Vamos fazer uma segunda edição. Boa! Já fica o convite aí, então, para outras... para a gente fazer outras lives, né? E obrigado realmente. Em nome da Sompo, eu agradeço cada um. É um prazer conhecer todos vocês aí também, tá? Perfeito, Edgley. Mari, eu vou perguntar para você, mas depois eu volto com você para a gente fechar, mas é que é para a Andréia poder ter essa visão de todas as empresas, né, sobre o cenário do setor de saúde para o futuro. Para mim, o cenário no setor de saúde vai exigir muito o digital, que é o que a gente fala de telemedicina, e que a gente consiga, de uma forma humana, né, que cada vez mais a gente ouve a máquina quase um ser humano falando com a gente. E quando a gente transforma a máquina numa forma de acolhimento para que ela ultrapasse um número muito maior daquilo que o humano poderia fazer. Então, eu vejo que a inteligência artificial, a telemedicina, ela traz a oportunidade de conectar pessoas por um bem muito maior. E que no final dessa grande jornada exista um humano estendendo a mão para o outro. Então, é lindo de ver o quanto que a gente está se incomodando para que isso aconteça, e também é lindo de ver que o modelo de home office nos aproxima à essência de estar perto dos nossos filhos e da nossa família. Então, eu vejo uma diferença gigantesca dentro desse novo normal, dessa nova experiência. Eu falo copo cheio, gente, sempre. E eu vejo um copo transbordando de oportunidades. Bacana, Mari. Eu vou só fazer um comentário, Andréia, antes, mas eu tenho ouvido alguns executivos comentarem também que cada um na sua casa também, de alguma forma, aproxima, porque todo mundo hoje conhece um pouquinho da rotina do outro, da família do outro, às vezes o filho interrompe, você tem que parar para fazer um almoço. Então, olha como é bacana, a gente não tinha esse olhar antes, né? A gente achava que o contato, né, a presença era ali no cafezinho do escritório e tal. E como isso do trabalho home office também é uma forma de aproximar pessoas, né? Então, eu achei legal, eu ouvi isso esses dias e por isso eu trouxe aqui para a nossa conversa. Mas vamos lá, Andréia, se você puder fazer um fechamento para a gente sobre o que teremos agora no futuro próximo, será ótimo. Eu acho que a Mari, na verdade, resumiu muito, né? O Edgley também falou, a doutora Ana também. Mas eu acho que, assim, o mundo digital está aí e não volta mais. Se alguém tinha dúvida na telemedicina, a doutora falou, mas a telemedicina, na verdade, já existia há 30 anos atrás, que era o meu acompanhamento telefônico com o paciente. Nós desacreditávamos disso, né? A gente não acreditava que a telemedicina aconteceria. Então, se teve uma coisa boa nesse cenário ruim, foi toda essa transformação digital que trouxe. Então, a telemedicina, eu acho que vem forte.
vai continuar forte. Eu acho que a telemedicina em todos os aspectos, tá? Da saúde mental, todos os cuidados com a pessoa, e eu acho que o desafio vai ser a gente não deixar isso nesse mundo tão digital e ter realmente o acolhimento lá na ponta, né? A gente tem aí grandes bases, né? A inteligência artificial trabalhando a informação, que vai transformar isso em muito conhecimento, e acho que é importante essa telemedicina atuando nisso, para a gente deixar um pouquinho daquelas deduções que a gente faz pelo Dr. Google, né? Então, hoje você tem um sintoma, você vai lá no Google para procurar alguma coisa, mas você não tem com quem interagir, você não tem uma resposta certa, correta daquilo. E acho que a telemedicina vai vir para isso. E aí eu desafio também um pouquinho o Edgley, porque eu acho que a telemedicina vai ajudar a reduzir a sinistralidade nos planos de saúde, tá? Por quê? Porque hoje eu via muito um funcionário passando em diversos médicos por diversos motivos. Alguns buscando simplesmente o atestado para não vou trabalhar hoje, né? E outros não, porque realmente estavam com alguma coisa que não descobriam e ficavam indo de médico em médico. Eu acho que com a telemedicina, isso vai reduzir um pouco a sinistralidade dos planos de saúde, vai passar a ser um pouco mais assertivo. Que bom, que bom. Gente, ai, que pena que tá, né, que acabou, na verdade. A gente até extrapolou uns minutinhos. Mas, como disse a Mari, eu acho que vai ficar um gostinho de quero mais. Acho que a gente pode repetir, viu, Mari? Podemos ter os mesmos convidados numa segunda rodada de perguntas e respostas. Eu queria dizer aqui também que a Sompo vai doar 2 mochilas, né? Vai fazer um sorteio entre os participantes aqui que estiveram conosco até agora. São 2 mochilas bem bacanas, eu fiquei até com vontade também. São lindas. São lindas, né? O Leandro tinha me falado do time de marketing da Mark. Mas é isso, gente, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, foi super enriquecedor, acho que todo mundo aí que nos assistiu, com certeza vai sair com uma bagagem, né, uma experiência maior, com um know-how maior em RH, né, Andréia, doutora Sim. Ana, Edgley, Mari, foi sensacional. Mari, acho que vou passar a palavra para você encerrar, né, essa nossa live. E convidados, obrigada, doutora Ana, André e Edgley, super obrigada, viu? Pessoal, eu quero finalizar só com a gratidão de estar aqui com vocês, inspirando pessoas, e que a gente sempre se conecte com esta verdadeiro propósito que eu aprendi quando criança, né, a ter um professor, e que nesse momento a gente possa oferecer o nosso melhor. Então, eu acho que foi uma hora de transformação, foi uma hora de opinião, foi uma hora de doar, né? Nós simplesmente doamos 1 hora e 7 minutos de informação para que as pessoas sejam melhores e que a gente possa pensar que existe um futuro muito promissor. Então, gratidão profunda por ter a participação de vocês e que venham mais para a gente poder aí ajudar quem precise, né? Perfeito. É isso. Perfeito, Mari. Eu queria também fazer um agradecimento ao time de marketing da Mark, ao time da ShareCare, que nos emprestou a plataforma, né, o Webinar Jam. Obrigada, gente. Sem vocês aí nos bastidores, a coisa não teria sido tão bacana como foi. E a você, né, Mari? A você e ao time da LAN, que são um espetáculo. Sem vocês, nada aqui estaria acontecendo. Muito obrigada, Mari, pelo trabalho. Parabéns. Bom, obrigada para todos nós. E é isso aí, gente. Vamos para a próxima. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Prazer foi nosso. Tchau. Tchau, tchau.